Olá, olá, tudo bem? Aqui é Maurício Cano, em mais um episódio do Jornada pelo Sobrenatural. Bem, eh, eu fiquei em dúvida do que falar de coisas sobrenaturais. Eu teria que pesquisar bastante para poder falar de alguma coisa relatada, né? Como sobrenatural, que não fosse mero, mera fofoca, mero boato, achismo, né? Eu teria que, no mínimo, dar uma tentativa de verificação, né? Bem, o jeito é eu contar a única experiência praticamente que eu tive que tem um toque de sobrenatural, bom, totalmente sobrenatural, porque não tem como explicar isso de nenhuma forma. E, bom, é muito estranho eu contar isso e publicar na internet. Eu às vezes contava isso para alguns amigos, né? Enfim, aconteceu isso quando eu estava no Japão, faz muitos anos atrás, faz muitos anos em 2005, né? A gente já está em 2020, faz 15 anos. Eu estava com por volta de 21 anos, 22 anos de idade. Então, logo logo eu ia ter o dobro da idade disso. Eu basicamente estava trabalhando em fábrica no Japão e eu estava trabalhando em fábrica no Japão e como estava muito difícil de me locomover, de fazer os trabalhos da fábrica com certa habilidade, mas evitando me machucar. Então eu procurei tentar estratégias que me permitissem melhorar isso. Eu, eu tentei pensar em técnicas. Como assim técnicas? O que eu, na minha cabeça de estudante de jornalismo, mas que tive também uma experiência na faculdade de engenharia, podia pensar? Eu tentei reprogramar minha mente utilizando fórmulas matemáticas, sei lá, que eu tinha estudado no cursinho, né, no vestibular, de física, por exemplo, e procurar tentar que aquilo ficasse mais natural na minha cabeça. Porque, enfim, coisas como que o movimento que eu fosse fazer ficasse mais natural, ficasse mais eficiente, ficasse mais certeiro, né? Porque eu estava sempre machucando minhas mãos e minhas pernas, etc., ao tentar pegar os objetos com muita velocidade. Enfim, eu acho que eu consegui fazer uma espécie de auto-hipnose, sem querer, né? Meio que. Acho que, seja lá qual for o recurso que eu utilizei, que eu nem me lembro direito agora, mas teve a ver com lembrança de física, é, eu consegui. Me lembro que eu consegui melhorar bastante o meu desempenho na fábrica. E me lembro que meus colegas até também perceberam isso. Eu fiquei muito mais rápido para desempenhar o trabalho na fábrica. E conseguia até mesmo, aparentemente, falar melhor o japonês também. De alguma maneira, eu criei muita confiança. Bom, essa é uma parte da história. E aos poucos, outros efeitos eu também fui conseguindo. Por exemplo, eu conseguia.
eu tinha o objetivo de evitar o estresse. Aí eu tinha um lema de procurar fazer com que a energia não fosse desperdiçada. Então, eu tentava fazer com que, no momento de ir dormir, por exemplo, eu tentava chegar no limiar entre o sono e a vigília. Esse era outro tópico que eu tentava desempenhar, que eu tentava desenvolver. E eu fui conseguindo também melhorar isso. Eu conseguia melhorar o meu sono, eu conseguia melhorar a minha. Eu estava pensando, por exemplo, na hora que eu queria, na hora que eu queria sentar, por exemplo, eu sentia que havia muito estresse que não precisava ter. Havia muito gasto de energia desnecessário. Tensão, por exemplo, nos ombros, né, no pescoço, etc., que não são necessários, que a gente fica fazendo sem necessidade. Então, aos poucos eu consegui ir soltando, né, melhorando essa consciência de, de não ficar fazendo esse esforço de tensão sem necessidade, né? São coisas aparentemente simples, mas que eu ficava pensando bastante, eu ficava escrevendo bastante sobre todas essas ideias, e assim foi. E aí eu consegui, acreditava, melhorar a minha utilização de energia e evitar estresse, evitar. Bem, e nessa sensação de leveza que eu fui conseguindo desenvolver, cada vez mais, chegou um momento, chegou um ponto em que eu acabei praticamente levitando. É, é muito estranho falar isso, mas não foi bem uma levitação, foi mais um arremesso, como se tivesse um poltergeist, né? Eu estava sentado, escrevendo, como eu estava frequentemente fazendo, porque eu sentia numa tremenda motivação para escrever cada vez mais, porque eu senti que eu estava tendo responsabilidade muito grande de escrever cada vez mais coisas, mais coisas, mais coisas, teorias, porque eu sentia que eu tinha desbloqueado tanto travas que existiam no meu corpo, nessa minha reprogramação mental para física, e também numa reprogramação mental eu conseguia supostamente pensar muito mais rápido também. Enfim, o fato é que eu estava então escrevendo e sentado na mesa e numa cadeira, né, numa cadeira diante de uma mesinha que eu tinha lá no meu aparto, né, num apartamentozinho que eu morava no Japão, numa madrugada, me parece, devia ser 3h33, algo assim. E eu fui arremessado para o outro lado do quarto. É até estranho falar isso. Esse é o fenômeno mais brutalmente sobrenatural que eu posso falar de experiência própria, né? A gente vê muitos casos
fatos sobrenaturais, né? Fantasmas, vampiros, lobisomens, animais fantásticos, ressuscitações, voos, enfim, bolas de fogo, etc. Em filmes, né, de ficção. E às vezes a gente tem alguns relatos associados a milagres em religiões, mas a gente dificilmente pode acreditar nisso. Eu mesmo dificilmente conseguiria acreditar no meu próprio relato se eu não tivesse vivido isso eu mesmo. Então, então como assim? Eu simplesmente estava sentado num canto, bom, na verdade era meio que no meio do meu quarto, e aí daqui eu fui parar do outro lado, sem colocar os pés no chão, diretamente. Bum! Daqui pra cá. Puf. Devo ter voado pelo menos alguns metros. E aí eu bati na parede. E ficaram, inclusive, dois pequenos rombos, dois pequenos buracos na parede. E eu tive que pagar depois por esse prejuízo, algo em torno de 10 mil ienes, não me lembro quanto que era, mas tive que pagar. 10 mil ienes dá por volta de 100 dólares, muito caro. Para mim, falar isso é um pouco estranho, porque sempre foi uma experiência muito privada, né? Muito íntima, e como se fosse um segredo. E de todo modo também não sei se quem ouve pode acreditar, mas enfim, por alguma razão eu senti que era necessário tentar elaborar sobre experiências sobrenaturais, sobre assunto sobrenatural, e nada mais adequado do que falar sobre a minha própria experiência sobrenatural. É o que eu melhor tenho para falar. Nem sei por que estou trabalhando esse tema, mas lá vai. Bem, certamente existem explicações para esse assunto, né? Para esse fato. Bom, os mais céticos podem dizer que isso foi apenas minha imaginação, coisa da minha cabeça, né? O próprio Tantousha, né, encarregado que eu tinha lá no Japão, nem lembro se eu falei para ele algo realista, algo do que realmente vivenciei, mas acho que o que ele falou foi que eu estava meio com raiva, meio nervoso, e aí eu fiquei dando murros na parede, tá? Ele falou algo do tipo. Teve um primo meu que chegou a falar que o primo distante, Henry, que inclusive nem nunca conheci pessoalmente, mas eles seguiam alguma crença numa religião que trabalhava com espíritos, né? Então é como se esses espíritos tivessem jogado o meu corpo, né, para lá. Tem gente que acredita que esse quarto em que eu estava morando era habitado por alguma coisa, né, fantasmas, algo assim. Não sei. Quem sabe seja algo do tipo, mas a minha própria a minha própria
crença naquele momento, seguindo o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo naquela ocasião, de acordo com o progresso, a evolução mental que eu estava tendo e assim por diante, era de que eu mesmo tinha me arremessado. Como assim? Eu mesmo tinha me arremessado? Ou então, como se fosse um sinal de que eu tinha que acreditar em Deus, algo assim. E olha que até hoje eu não tenho muito disso não. Naquela época eu estava poucos anos de que eu tinha abandonado o catolicismo, né? E estava seguindo uma linha mais cética. E entre as teorias, os escritos que eu estava desenvolvendo, eu estava tentando pensar em uma forma de conciliar ciência e religião, tentando pensar numa forma de juntar os dois, né? E chegou um momento, e não sei bem como, mas como se eu chegasse a alguma dedução de que eu fosse o escolhido para alguma missão, como se fosse alguma espécie de renascido de Jesus Cristo, algo assim. Parecia até extremamente estúpido, né? Extremamente orgulhoso ficar pensando em algo desse gênero. Mas, de todo modo, que eu estava desenvolvendo certos poderes, algo assim. Então, parecia algo natural de pensar, inclusive dos sinais que eu estava lá verificando, tinha o 333. E foi bem na hora que deu esse 333, eu acho, que eu estava, inclusive, por acaso, escrevendo na página da folha que eu estava utilizando, e também aparecia no relógio, e acho que era a idade de Cristo, né, quando morreu, algo assim. Enfim. Então, era como se eu estivesse conseguindo gerar esses poderes e fosse um sinal de que, acima de tudo, era um sinal aquilo de que realmente existia algo para além desta, desta realidade, né? Existe algo além disto. E olha que hoje, uns 15 anos depois, eu ainda não sou alguém que consegue acreditar muito nessas coisas, em religiões, em coisas espiritualistas, enfim, sou bastante reticente. Mas eu tenho que confessar que desde que eu tive essa experiência, eu fiquei, no mínimo, com um pezinho nelas, né? Com uma certa abertura, né? Se eu estava antes bastante reticente, muito, muito, depois eu fiquei sempre com uma mínima abertura, né? Bem pouquinho. E olha que eu tive essa experiência. Ah, e eu tenho que confessar também detalhes. A princípio, na verdade, antes de ser arremessado, ou eu me arremessar, pode ser que alguma força interna que eu tive me jogou, né? Ah, talvez tenha sido algo assim. Eu me perdi. Eu estava escrevendo sobre coisas de Deus, sobre coisas divinas, algo assim, e aí eu travei. Pá! Aí eu fiquei um tempão assim, como se fosse preso numa câmara de estase, num negócio de energia. Alguma coisa me prendeu. E eu fiquei com muito medo. Muito medo. Pensando bem, por que que
se fosse tudo por minha conta, por que que eu ficaria preso, né? Não faz muito sentido. Então, realmente, quem sabe alguma coisa externa estava me influenciando. Ou também podemos dizer que alguma coisa interna a mim entrou em conflito com uma outra parte de mim e fez isso comigo, sei lá. Só sei que fiquei algum tempo desse jeito, alguns minutos talvez, e depois eu. Ah, sim, até caiu a caneta da minha mão. Eu me lembro dessa sensação de que a caneta foi batendo, caiu da minha mão para a mesa, da mesa foi rolando e caiu no chão. E depois eu fui arremessado. Zum! Pá! Né? Aí eu bati. Bati lá. é, Eu não me lembro direito se eu acabei ficando um tempo voando, levitando na parede. Eu acho que não. Eu acho que eu bati e já caí logo em seguida para o chão. E eu fiquei tremendamente com medo. Eu fiquei com muito, muito medo do que estava acontecendo. Né? Afinal, aquela experiência foi muito, muito forte, muito radical. Né? E aí eu fiquei, creio que muitos minutos, talvez 10 minutos, talvez, não sei, meio que me debatendo no chão, caído no chão junto da parede. E eu não sei por que que aconteceu isso, né? Mas na ocasião, o sentido que eu pensava, no mínimo, era que era uma mensagem, seja de quem fosse ou do que fosse, para mim, para eu realmente aceitar, acreditar finalmente que o mundo não é só isto. Não são só esta realidade que a gente observa. Existem outros poderes, existem outras realidades que a gente não enxerga que também estão operantes, que existem, enfim. Ah, ok. Já estou aqui faz uns 20 minutos falando sobre essa experiência. E vou parar por aqui. Até a próxima.